sem querer ser pretensioso, eu acho que a agricultura brasileira tem a ensinar ao resto do país. Né? Entender o sucesso disso é entender quais os vetores, os motores que permitiram ter um ganho de... A minha tese de doutorado foi medir a produtividade total dos fatores na agricultura brasileira. Fiz um estudo até longo sobre isso e era a minha especialidade até quando eu tinha meu mundo de academia. Né? Então, deixa eu colocar dois ingredientes nessa equação que eu acho que explicam, mas é muito importante para quem não é, para quem é urbano, entender. Nós estamos falando, gente, de 4, 5 décadas de aumento de produtividade consistente em taxas desse nível. É isso que explica, nós temos nos transformado na 4ª maior agricultura do mundo, a que mais cresce e possivelmente a mais eficiente de todas. Tá certo? Então vamos entender também que os anos 80 a gente teve um pouco de sorte. Tá? Houve uma certa... aquelas coisas também do destino, né? Acontecem coisas fora, em outros países, que nos afetaram profundamente. A primeira coisa, muito pouco analisada pelos analistas econômicos brasileiros, e aí eu vejo uma importância muito grande dos grandes traders internacionais, etc., que é o seguinte, Rui, a política agrícola americana e europeia sofreu uma mudança profunda, que começou nos anos 80. Olha como as coisas vão coincidindo. Você monta uma tecnologia que vai sendo desenvolvida, tá certo? Ganha volume, você vai fazendo uma ocupação do cerrado, tá certo ou não? Vai aprendendo como é que você lida com aquilo. Né? Não tem uma dinâmica de mercado interno tão grande, porque a economia brasileira sofria com a hiperinflação, etc. Tá certo? Então precisava vir algo de fora para gerar um choque que permitisse absorver esses ganhos de produtividade, tirando a produção do país e ajudando na formação de preço. Qual era o problema europeu e americano? Naquela época, o comércio mundial de alimentos era muito restrito, relativamente ao que é hoje. Tá? E nós, brasileiros, somos exportadores de produtos caracteristicamente tropicais, tá certo? Café, açúcar, produtos que historicamente eram de natureza mais tropical. O que os americanos faziam, eles mantinham uma política agrícola de preços mínimos, preços mínimos que eram garantidos aos produtores. E o que o governo central fazia? Se houvesse uma produção muito grande, eles compravam aquele excesso de produção que fazia os preços caírem, tiravam do mercado, tá certo ou não? E tinham estoques relativamente altos para o tamanho do comércio internacional. Isso fazia a Europa, e pós-guerra, eles fizeram muito esse tipo de intervenção. Quando tinha uma quebra de safra, eles vendiam os estoques e controlavam os preços, e esse era o jogo. Acontece que os preços mínimos, eles foram ficando relativamente altos, dado a natureza schumpeteriana dos agricultores europeus. Então, o que acontecia? Ele introduzia a tecnologia, aumentava a produtividade, o custo médio do produto caía, ele tinha margem, o produtor produzia mais, ele tinha um preço garantido, e o mecanismo de mercado que poderia desacelerar um pouco esse ritmo tecnológico não acontecia porque os preços eram altos. O problema é que foi ficando uma política muito cara, mesmo para a dimensão dos países ricos. Então, qual foi a decisão, a virada de chave deles? Esses caras fizeram o seguinte, falaram, não, tá bom, nós vamos fazer uma garantia de preço mínimo, mas o que eu vou fazer? Eu não vou mais interferir no mercado comprando e vendendo produto físico. Eu vou fixar um preço mínimo, se o preço de mercado vier abaixo do mínimo, eu te pago a diferença. Tá certo ou não? Se ficar acima, não tem o que exercer. A hora que deu essa mudança, o que aconteceu? Caiu para os traders, as grandes companhias internacionais. Puxa, eu quando eu precisava, corria para o estoque americano e fazia o trade, sem nenhum ônus para mim. Agora eu tenho que tomar a decisão de qual que é o tamanho do estoque que eu tenho que vender. E não compensava carregar um estoque desse tamanho. Aí os caras tiveram uma sacada muito interessante, falaram, eu produzo soja nos Estados Unidos, quando eu estou produzindo soja nos Estados Unidos, os americanos estão plantando, a hora que a gente está colhendo, como está agora, eles estão colhendo, nós estamos plantando,
E vice-versa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou financiar aqueles brasileiros, vou antecipar o capital para eles. Perfeito. Tá certo? E dessa maneira, eu trabalho um just-in-time global. Tá certo ou não? E pode ver que os primeiros grandes financiadores da expansão não foi o sistema financeiro brasileiro, porque a decadência do recurso oficial coincidiu com a necessidade do capital dessas grandes corporações.